De cada 6 homens que chegam aos 50 anos, um vai ter câncer de próstata. Não é praga, isso é uma estatística. Câncer de próstata é muito prevalente entre os homens. E a partir dos 50 anos, nós começamos a ter uma incidência que vai crescendo. É uma doença confusa, difícil da gente entender, porque você tem casos de câncer de próstata muito agressivos, que se disseminam rapidamente, em geral para o esqueleto, para os ossos. E você tem outros de evolução muito longa. Você tem pessoas de 80, 90 anos que vão morrer das causas que todos nós morreremos um dia e que, na verdade, tinham tumores na próstata que nunca foram diagnosticados e que também nunca causaram problemas. Então, é uma doença com uma diversidade de comportamento muito grande. Se a prevalência é tão alta na população depois dos 50 anos, o que nós temos que fazer? Tentar prevenir, tentar evitar que a doença apareça. Nós não conhecemos medidas que permitem fazer a prevenção do câncer de próstata. O que nós temos são medidas que permitem fazer o diagnóstico precoce numa fase que a doença é altamente curável. Quais são essas medidas? O primeiro é o PSA. O PSA é um exame de sangue. Um exame de sangue que você encontra uma proteína que a próstata produz. Então, você pega um homem de 60 anos que, de repente, ele vinha com um PSA de 0,2, 0,7, 1,1, é um PSA baixinho. De repente ele tem um pico, o PSA vai 6 e começa a subir, 8, 10, 12. Você aí tem que estudar a próstata melhor. Se o exame, o PSA não sobe só em tumores malignos, sobe em benignos também. Quando a próstata aumenta de volume, a chamada hipertrofia prostática, o PSA sobe. Então, não basta você ter o PSA. E nós temos uma outra armadilha. Você pode encontrar tumores de próstata malignos que crescem sem aumentar o PSA. Então, como é que se faz a prevenção? O PSA de um lado e de outro lado você tem que examinar a próstata. Quis a natureza que a próstata só fosse acessível por via retal. E aí é que é o problema maior. Quando você chega para um senhor de 65, 70 anos e fala, olha, o seu PSA está normal, mas tem que fazer um toque retal. Aí se arranjou um inimigo. Diz, não, esse exame eu não gosto. Eu costumo dizer que o exame não foi feito para dar prazer para ninguém. É um exame desagradável, mas nem tanto. E é absolutamente importante, fundamental. É possível acabar com as mortes por câncer de próstata. Nós não conseguimos impedir que o câncer apareça, mas podemos diagnosticá-lo precocemente, numa fase em que todos os casos praticamente são curáveis. Se as mulheres começam a fazer exame ginecológico aos 16, 17 anos, quando começam a vida sexual, por que nós, homens maduros, não podemos fazer os exames de detecção do câncer de próstata? Tem sentido, no século XXI, a gente morrer por disseminação de uma doença que, se fosse diagnosticada precocemente, podia ser tratada e curada? Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre sexo anal ou coito anal. Eu quero esclarecer alguns assuntos e trazer alguns casos clínicos aqui que vão dar grandes esclarecimentos e explicações para vocês que fazem parte do nosso time aqui no nosso canal chamado Planeta. Eu também gostaria de esclarecer o seguinte: eu não estou aqui para dizer se eu acho que é certo ou errado fazer o coito anal, eu não estou aqui para dizer se a tua crença permite, se a tua crença não permite. Porque eu, como especialista, como coloproctologista, quem tem que falar neste assunto sou eu. Tem muita coisa em mídia, muita coisa em rede social, muita coisa em televisão, muita coisa em revistas, que não são explicitadas por especialistas.
E quem tem que abordar sobre esses assuntos sou eu. Então, o que eu falei nesse vídeo 1 e 2, eu não vou trazer todas essas informações novamente aqui, eu convido você a assistir. Eu quero trazer aqui, pessoal, de forma muito curiosa e exclusiva, eu acho que não tem nenhum vídeo claramente sobre isso aqui em todo o YouTube, penso eu, nunca vi, ainda mais um especialista falando, sobre 3 casos clínicos. E por acaso, esses 3 casos clínicos aconteceram nesta semana. Nós estamos na quarta-feira, eu estou aqui no bloco cirúrgico da minha cidade, estamos acabando já o 7º procedimento. Vamos lá. Primeiro caso clínico. Chegou um paciente no meu consultório com uma queixa de infecção urinária de repetição, ou seja, um homem jovem de 40 e poucos anos com infecção urinária uma atrás da outra. E vários exames de urina com algumas infecçõezinhas, aí ele tomava antibiótico, ele chegou e me relatou 2 coisas. Já consultei com 5 médicos, ele é um paciente de um outro município, já fiz uso aproximadamente de 10 tipos de antibiótico, vocês ouviram certo? 10 tipos de antibiótico, e eu nunca melhoro o Dr. Fernando Lemos. E eu vim aqui, quero ouvir uma opinião sua, mesmo o senhor sendo coloproctologista e não urologista. Muito bem. Primeiro detalhe. Mulher é muito comum ter infecção urinária, porque a parte vaginal é próxima da parte anal, então essa contaminação é muito mais simples de acontecer. Mas homem, por causa da uretra, né? A uretra que fica dentro da parte peniana ali, ela é longa, então é mais difícil chegar uma infecção até a bexiga para poder causar uma infecção. Então sempre com infecção urinária em homens, a gente considera algo que tem que ser investigado, e algo muito mais sério do que infecção urinária em mulheres. E eu comecei a conversar com ele, e eu cheguei e falei para ele assim, vou te tocar num assunto que é bem íntimo, mas quem tem que te perguntar isso sou eu. Ele é casado? Ele disse, tu tem relação anal com a tua esposa? Ele disse, olha, doutor Fernando Lemos, eu tenho muita relação anal com a minha esposa. E inclusive ele me trouxe um dado, ele disse, olha, das relações sexuais que nós fazemos no mês, metade nós fazemos relação anal, e não relação vaginal. Muito bem. E aí já me acendeu uma luzinha aqui. E eu fiz uma solicitação, eu pedi um exame de urina com cultura e pedi para fazer a pesquisa de verminose na urina. Inclusive o laboratório do município dele, um município de médio porte, o bioquímico entrou em contato e achou que eu tinha solicitado errado, porque geralmente o exame parasitológico nós pedimos para fezes, né? E eu disse, não estou errado, não, eu quero que faça um exame parasitológico na urina. E esse paciente chegou segunda-feira para mim aqui, me trouxe o exame e adivinha a surpresa do laboratorista e mais do paciente. Sabia o que veio a infecção urinária dele? Ele já tinha ecografia feita, tá? Não tinha, porque infecção de repetição, já tinha médicos pedindo ultrassom para ver se não estava com algum pólipo em bexiga, algum cálculo, algum corpo estranho que possa ter causado infecção urinária. E sabe o que veio? Veio uma parasitose urinária, ou seja, vermes no trato urinário, e conseguiram isolar o vermes, ancilóstoma duodenalis, que eu sei que isso aqui não interessa para vocês, ou seja, é uma verminose. Aí eu cheguei para ele e disse assim, você não usa preservativo para fazer o sexo anal, o coito anal? Ele disse, não, doutor, é minha esposa, somos casados há tanto tempo. Eu disse, pois é, aí está o problema. E aqui vem a dica desse caso clínico. Não esqueça que o pênis na ponta tem uma aberturinha, que a gente chama de uretra, né? O reto e o canal anal é o local mais contaminado do corpo. Quanto mais longe da boca, mais contaminado, ou seja, bexiga, estômago é mais contaminado que boca, intestino delgado é mais contaminado que estômago, intestino grosso, o colo, é mais contaminado que o delgado, e o reto leva toda a contaminação presente para o reto. E quando tem o coito anal, ainda mais de forma repetitiva, ele adquiriu uma verminose através da uretra. E eu fui investigar, e ele e a esposa dele fazia aproximadamente 10 anos que não tomavam remédios para vermes, vermífugos. E vocês sabem, quem faz parte do nosso canal Planeta Intestino, sabe que uma vez no ano nós somos obrigados a fazer. Tem um vídeo que você tem que assistir, que é um vídeo muito interessante, prático, toda a família tem que assistir, que eu falo sobre giardia. Assista esse vídeo sobre giardia aqui no nosso canal Planeta Intestino, que é muito, muito esclarecedor, ok? Tratamento para ele.
vermífugo, só vou ter que entrar com vermífugo em alta doses. Usei 2 tipos de vermífugos para ele e eu falei para ele, fica tranquilo que agora vai ser erradicada esse teu problema urinário e a partir de hoje, preservativo cada vez que for fazer o teu sexo anal, né? Algo curioso, mas algo extremamente interessante. Segundo caso, essa semana eu operei uma mulher com uma laceração de esfíncter anal após a relação anal. Lacerou, cortou o esfíncter anal dela, teve uma laceração, nós temos o esfíncter, é um anel, nós temos o externo e o interno, somos 2 que nós temos ali, ela lacerou, ela estava com dor extensa e sangrando, né? Fizemos uma cirurgia dela com uma certa urgência para fazer esfincteroplastia, a correção do esfíncter dela. E aí você pode dizer, doutor, todo sexo anal causa isso? Obviamente não. O que foi que aconteceu especificamente no caso dessa paciente do sexo feminino? Vamos lá. Primeiro detalhe, ela não fez uma lubrificação adequada. Num dos vídeos eu já expliquei que o coito anal ele tem que ter uma lubrificação intensa com lubrificante à base de água, não usa lubrificante com anestésico, não usa pomada anestésica, que isso aí não é interessante. Lubrificante à base de água, tem vários lubrificantes à base de água no mercado, na farmácia para ser comprado, e a lubrificação tem que ser feita abundantemente na parte anal e abundantemente na parte peniana. Não adianta lubrificar só pênis ou só você tem que lubrificar as 2 partes. E o segundo grande erro dela, ela começou o coito anal dela com uma posição totalmente inadequada. Ela começou na posição gênito-peitoral. Para quem não sabe que a gênito-peitoral é a posição ajoelhada, né? E na verdade, um dos grandes vídeos que eu expliquei, que eu digo que isso aqui é uma coisa só de especialista para explicar, o reto tem nome de reto, mas ele não é reto, ele é curvo. A posição correta de iniciar o coito anal é deitado de lado. Uma dica que eu dou para meus pacientes que me procuram para saber informações sobre isso, a ponta do pênis tem que entrar em direção à parte do umbigo da pessoa que está recebendo, do passivo está recebendo o coito anal. Se acontece fazer a posição gênito-peitoral, ajoelhado, o termo mais popular que é de 4, imagina o seguinte, o umbigo está aqui embaixo, o pênis ereto está aqui, vai entrar assim, ó. Não é anatômico. Então a posição correta do início do coito anal é na posição deitado de lado, que o pênis vai em direção à parte do umbigo. Então foram 2 erros graves, né, sem lubrificação e sem essa orientação que quase ninguém tem sobre como é que você começa o coito anal. Doutor Fernando Lemos, pode mudar a posição depois? Pode, mas o início tem que começar assim, que é justamente para não lacerar o reto de forma inadequada, ok? E o terceiro caso, para finalizar, caso bem interessante também para mulheres, é uma paciente que já se operou comigo de um problema intestinal e ela foi fazer um exame de rotina comigo, uma videocolonoscopia, e ela se queixou que estava com corrimento vaginal de repetição, né? Tinha ido já em vários ginecologistas, tinham dito que ela estava com colpite, inflamação do colo do útero, vaginite, né? Outro disse que estava até com uma salpingite, que é uma infecção nas trompas, de repetição, eu disse, não aguento mais usar tanto creme vaginal, tanto seclindazol, e eu não estou melhorando, doutor Fernando Lemos, e o que é isso, o senhor não é ginecologista? E eu fui fazer uma perguntinha para ela, quando é de repetição, eu disse, vem cá, tu faz sexo anal com teu esposo? Sim, eu faço. E acontece eventualmente de tu fazer sexo anal e depois fazer o sexo vaginal? E disse, sim, isso acontece. Algumas vezes acontece, sim. Eu disse, aí está o problema. Nunca pode acontecer de fazer o sexo anal e depois passar para o sexo vaginal. Independente de estar com preservativo, tem que tirar o preservativo. O que, se for fazer mudança, a pessoa tem que fazer primeiro o sexo vaginal para depois fazer o sexo anal. Nunca pode trazer uma contaminação da parte anal para a parte vaginal. Também ela me relatou, como eu sou casado, a gente não usa preservativo. Então a gente fazia sexo anal e depois fazia o sexo vaginal. É uma contaminação extrema, né? E aí está o problema. Eu disse, eu vou te dar um novo tratamento para isso aí e nunca mais faz isso. A ordem não pode ser essa em hipótese alguma, ok? 3 situações com grandes aprendizados, tá? A primeira, um homem com infecção de repetição, por não usar preservativo no sexo anal.
uma laceração extensa que necessitou cirurgia por não lubrificar bem, por fazer posição errada no início do coito anal. E o terceiro, um corrimento vaginal de repetição por fazer primeiro sexo anal e levar contaminação para a parte vaginal. Ok? É um vídeo íntimo, cheio de tabus, mas tem que ser abordado por um coloproctologista. Nem sempre o aumento prostático requer algum tratamento. Habitualmente, quando o indivíduo começa a manifestar alguma dificuldade urinária, existem medicamentos muito efetivos que têm o intuito de relaxar essa próstata e permitir uma melhor vazão do fluxo de urina. Paralelamente a isso, existem medicamentos que também podem, a médio prazo, reduzir o tamanho do volume prostático. Isso é uma resposta muito individual. Tem homens que tomam o remédio e você não vê uma diferença passados alguns meses no tamanho prostático, mas em outros homens o resultado é eficiente e você tem uma redução do volume. A indicação cirúrgica já é uma situação mais específica. Quando esse aumento prostático, quando a dificuldade urinária traz algum tipo de complicação ou uma evolução um pouco mais desfavorável, como por exemplo retenção urinária, infecções urinárias, sangramento, comprometimento da bexiga, comprometimento dos rins, a gente já classifica isso como uma hiperplasia prostática, um aumento prostático com complicações. Então, nessa situação, a cirurgia pode ser necessária. O tratamento cirúrgico habitualmente é realizado através de uma cirurgia endoscópica, que se faz através do canal da urina, da uretra, onde se introduz um aparelho e essa próstata ela é ressecada, visando abrir um trajeto ou dilatar um pouco a passagem da urina. A cirurgia se chama ressecção endoscópica de próstata, é uma cirurgia muito bem tolerada pelos pacientes, um curto tempo de internação e com bons resultados. Em relação ao tratamento medicamentoso, os comprimidos, para alguns pacientes pode trazer algumas alterações na pressão arterial. Alguns pacientes, quando iniciam esse tratamento, podem sentir hipotensão, tonturas, mal-estar ou queda de pressão. Um outro efeito que percebemos é uma diminuição na ejaculação, ou seja, não ocorre uma interferência em outros quesitos do ponto de vista sexual, como ereção, como desejo de sexo, mas ocorre uma diminuição ou quase que uma interrupção do volume ejaculado.